Depois de criar todas as coisas e colocar o primeiro homem no jardim do Éden, Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Para resolver a questão, Deus fez-lhe uma companheira idônea, devidamente habilitada para preencher suas necessidades físicas e emocionais. Após criar a mulher de uma de suas costelas, Deus apresentou-lhe a sua companheira. E ele disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Depois de nossa salvação e de nossa comunhão com Deus, a maior realização da existência humana deve vir do relacionamento conjugal. Afinal, é com esta pessoa que vamos compartilhar a jornada da vida. O Senhor Jesus Cristo confirmou a veracidade do relato bíblico de Gênesis, quando afirmou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, de 4 a 6. A origem da família. O relato de Gênesis nos mostra que a partir do primeiro casal, Deus estabeleceu a família como sistema social básico para a constituição da sociedade e da multiplicação da raça humana. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. A constituição do núcleo familiar, a priori composta por um homem e uma mulher, cresceu com os filhos gerados dessa união. A família não foi criada como um sistema fechado, mas dinâmico, e com o passar do tempo, o número de seus membros foi aumentando gradativamente e destes formando novos núcleos familiares ligados por consanguinidade e afinidade. A Bíblia diz que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. Pode-se ver a importância da família pela ordem de prioridade que Deus deu a ela na criação. A família foi criada antes do Estado e até mesmo da igreja. Sobre isto, alguém afirmou que pode haver família sem igreja, mas não existe igreja sem família. Quando Deus chamou Abraão para se tornar o pai dos que creem, prometeu que abençoaria todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 13. Qual é a sua importância, tanto moral quanto espiritual, para nós nesses dias? Vamos avaliar essa questão calmamente. Os princípios que regem o casamento cristão. A Bíblia Sagrada é o único manual idôneo autorizado por Deus para normatizar a união matrimonial. Nela encontramos os princípios universais e atemporais para o casamento. Dentre vários princípios, veremos dois: o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade. Primeiro, o princípio da monogamia. Monogamia é o relacionamento conjugal exclusivo entre um homem e uma mulher apenas, conforme o modelo divino em Gênesis 2, 24. Infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano original e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Tanto a bigamia quanto a poligamia, que foram praticadas na era patriarcal e durante a história de Israel, só serviram para confirmar o estado pecaminoso da humanidade. Deus, porém, nunca aprovou legalmente esta conduta. Homens como Jacó, Davi, Salomão e outros que praticaram a poligamia na antiga aliança não devem ser imitados pelos cristãos da nova aliança. Conforme escreveu Paulo: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, verso 1 e 2. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 2, lemos: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O princípio da heterossexualidade. Ao lado da monogamia, Deus normatiza que o casamento deve ser heterossexual.
Gênesis 2:24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A palavra casamento, cópula ou acasalamento, é a união de um macho e uma fêmea de uma dada espécie animal, com a finalidade de possibilitar a junção dos gametas masculinos com os gametas femininos para a geração de um novo ser por meio da fecundação. A prática homossexual é infrutífera, estéril e, antes e acima de tudo, um vício, ou seja, algo que se opõe diretamente a uma virtude. A homossexualidade opõe-se à virtude da castidade, que regula o instinto sexual segundo a reta razão. Entre os vícios opostos à santidade do sexo, genericamente chamados pelo nome de luxúria, o homossexualismo tem uma gravidade especial. Ele contraria não apenas a razão, mas a própria natureza. Segundo Tomás de Aquino, teólogo do século XIII, o pecado da luxúria pode ser cometido de dois modos. Primeiro, de um modo que contraria a reta razão, como é o caso da fornicação, prostituição e o adultério. Segundo, de um modo que, além de contrariar a razão, também contraria a ordem natural da criação, como, por exemplo, a bestialidade, junção carnal com animais, e a junção homossexual. Paulo nomeou a atividade homossexual como algo contrário à natureza, coisas que não convêm, ou contrário ao desígnio da criação. Tomás de Aquino argumenta que o pecado contra a natureza tem uma gravidade ainda maior do que os outros pecados de luxúria. Por exemplo, o que faz o adultério ser pecado não é o ato sexual em si, que é legítimo, mas o fato de ser praticado com outra pessoa, que não é o seu cônjuge. Da mesma forma acontece na fornicação, quando um casal de namorados solteiros pratica um ato sexual, o pecado também não está no ato em si, que é natural, mas nas circunstâncias de estar sendo praticado fora da legitimidade do matrimônio. A prioridade da família. Um dos maiores desafios da família é preservar a si mesma como principal instituição da sociedade, em todos os seus aspectos, pois o processo de modernização trouxe consigo mudanças econômicas, sociais, culturais e psicológicas afetando o conceito e o desenvolvimento familiar. O sistema educacional, a mídia e a promulgação de leis têm trazido desafios à família. A facilidade ao divórcio, a homossexualidade, o aborto, as drogas são situações que exigem um posicionamento firme da igreja. Quais são as prioridades do cristão? Basicamente, nossas prioridades devem obedecer à seguinte ordem. Primeiro, as pessoas antes das coisas. Segundo, a família antes dos amigos. Terceiro, as virtudes espirituais antes dos bens materiais. Quarto, a igreja antes das diversões. E quinto, Deus antes de tudo e de todos. A Bíblia diz que se alguém não cuida de sua família, também não pode ter cargos ministeriais na casa do Senhor. 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É muito triste quando ouvimos falar de um obreiro que se encontra empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, enquanto a sua própria família está entregue ao abandono e ao desamor. Em 1 Timóteo 5,8 lemos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O relacionamento entre pais e filhos. Aos Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados, a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Antes de pregar aos filhos, os pais devem se certificar de que estão vivendo a palavra de Deus diante deles e sendo motivo de inspiração para eles, tanto no amor, quanto na fé, como na piedade. Pai, você tem conversado com seus filhos? Tem dedicado tempo a eles? Tem acompanhado o crescimento físico, emocional e espiritual deles? Tem procurado compreender as limitações, os sonhos e as decepções de seus filhos? Cuidado para não se tornar um estranho e desconhecido dentro do seu próprio lar.
Somente os pais que souberem estabelecer vínculos de relacionamentos baseados na amizade é que serão ouvidos pelos seus filhos. Os canais de comunicação de sua família estão abertos? Os meios de comunicações modernos que serviram para consolidar a globalização, unindo os povos de todos os continentes, agora estão promovendo a desagregação da família. As famílias de hoje têm que enfrentar os problemas gerados pelo meio ambiente, pela cultura da época, e é necessário que os pais e os filhos empenhem todos os esforços para desobstruírem os canais de comunicação da família. Pai, mãe, quando não souber mais o que fazer para alcançar o coração de seu filho, ore a Deus, ore muito a Deus, mas não perca o seu filho para o mundo. Espero que todos os pais possam dizer um dia diante do trono: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aos Hebreus 2:13. O ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. A promulgação de leis que contrariam a estrutura da família está acontecendo por toda parte do mundo, tendo o apoio de políticos, advogados, magistrados, sociólogos e psicólogos. Os fóruns de debates avançam em direção aos novos conceitos de família. Eles decidiram ignorar a palavra de Deus. Cabe à Igreja demonstrar que a Bíblia Sagrada é o fundamento para um viver ético, moral e espiritual legítimo. Satanás procura usar as falsas ideologias para pôr em dúvida a palavra de Deus. Mas devemos nos firmar ainda mais na verdade revelada, como fez Paulo, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segundo aos Coríntios 13, verso 8. A demolição gradativa dos valores morais vigentes em nossos dias se deve, em grande parte, ao relativismo pós-moderno, que se encontra impregnado nas mentes modernas, nos meios acadêmicos, nas redes sociais e até mesmo em certas religiões que ensinam que cada pessoa tem sua verdade e que pode viver como quiser. Essa teoria social resiste à ideia cristã de valores absolutos e imutáveis. Entretanto, podemos afirmar com segurança que Deus é imutável e que a sua palavra permanece para sempre. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Desde o princípio, a família tem sofrido severos ataques do diabo. Nunca houve um tempo de tréguas neste confronto espiritual. Em cada período da história, Satanás usa suas ideologias para tentar desconstruir a família. No século passado, por ocasião da ascensão comunista, Karl Marx, um dos teóricos fundadores do comunismo, defendeu a ideia de que a família deveria ser abolida. Para Marx, a família era um estorvo à doutrinação comunista. A criação das escolas de tempo integral foram criadas nesta época, com a finalidade de romper o elo da educação familiar. Os comunistas doutrinavam primeiramente os filhos, para depois convencer os pais. É desta mesma linha filosófica que tem surgido a pervertida ideologia de gênero. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo definido, ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser. Segundo a ideologia de gênero, os comportamentos e definições do ser homem ou mulher não são coisas dadas pela natureza ou pela biologia, mas pela cultura e pela sociedade. Essa ideologia é, no entanto, falsa, tendenciosa e perversa. É de origem satânica, pois pretende roubar a identidade do ser humano, desconstruir a família e o plano de Deus para a sexualidade biológica do homem, além de não ter a mínima base científica. Um ataque a Deus e à ciência é o que ela é. A ideologia de gênero não tem nenhuma base científica. Ela é uma violência e um ataque desonesto à realidade biológica do ser humano. Além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência ao conhecimento científico,
Há séculos que a biologia vem mostrando que uma pessoa é homem, porque seu aparelho reprodutor é masculino, além de ter hormônios masculinos, dos quais o testosterona é o principal responsável pelas características próprias do homem, e em sua genética tem os cromossomos XY, como marcadores biológicos indeléveis. A ciência também mostra que uma pessoa é mulher, porque o seu aparelho reprodutor é feminino, além de ter hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona. Em sua genética, mulheres possuem os cromossomos XX, que marcam a sua identidade feminina. O ser humano é macho ou fêmea por definição biológica e não por escolha pessoal. Tal conhecimento é elementar e é conhecido de todos e deve ser seguramente ensinado pela Igreja. A decisão de servir a Deus sempre será a melhor maneira de permanecermos fortes contra os ataques de um mundo hostil, vindo também de Satanás. A família precisa estar precavida contra os males deste mundo. Não podemos ser ingênuos ou irresponsáveis ao ponto de acharmos que nada disso tem a ver conosco. Somos responsáveis por nossos filhos e precisamos alertá-los e protegê-los das investidas de Satanás. A mordomia da família passa necessariamente pelas seguintes medidas espirituais. Primeiro, precisamos consultar diariamente os princípios divinos para a família. Precisamos levar a Bíblia a sério e precisamos ensiná-la amorosamente aos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Segundo, precisamos fortalecer a unidade da família. Somos fortes quando permanecemos unidos. Lucas 11, 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Conta-se a história de um pai que, estando à beira da morte, reuniu os filhos para despedir-se. Então o filho mais velho perguntou: papai, como conseguiremos ser fortes nos dias em que estamos vivendo? O pai lhe disse: vá até o quintal e me traga um graveto. O filho foi e buscou o graveto. O pai lhe disse: peça ao seu irmão mais novo que tente quebrá-lo. Imediatamente o menino quebrou sem qualquer esforço. A seguir, o pai disse ao filho mais novo: vá ao quintal e traga um feixe de gravetos. Ao trazê-lo, o pai entregou-o ao filho mais velho e disse: tente quebrá-lo. O filho, que era o mais forte, se esforçou muito, mas não conseguiu quebrá-lo. Diante disso, o pai lhes disse: assim será convosco. Se permanecerdes separados, sereis como o primeiro graveto, que qualquer um pode quebrar. Se, porém, permanecerdes unidos, sereis como o feixe, que nem o mais forte pode quebrar. Terceiro, precisamos desobstruir os canais de comunicação no lar. É preciso saber falar e saber ouvir cada membro da família. Antes das regras, vêm os relacionamentos. Não se esqueça, pais. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina de uma estação do Senhor. Efésios 6:4. Número 4, precisamos saber respeitar os papéis funcionais dos membros da família. O pai deve ser respeitado como líder da família. A mãe deve ser admirada como a administradora do lar, e os filhos devem ser incentivados como flechas nas mãos do valente. E quinto, precisamos fechar as brechas familiares, praticando o perdão, andando na luz e praticando o amor de Deus. Por fim, precisamos levantar o altar da oração e da consagração dentro de nossos lares, para que todos os membros da família tenham a feliz oportunidade de se consagrarem e louvarem a Deus dentro do próprio lar. Enfim, precisamos ter a convicção e a liderança que teve Josué, que mesmo em meio às mais intensas batalhas espirituais exclamou com confiança: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia!